Boa noite, irmãos. Paz de Jesus Cristo a todos. Cumprimento aqueles que nos assistem também pela internet nessa noite de hoje preciosa, de Dia do Senhor, noite de Feira da Alma, onde nós tiramos e separamos um período para adorar, glorificar, exaltar e bendizer ao nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nós vamos abrir no capítulo de número 9. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 18. Mateus capítulo 9, versículo de número 18. E hoje nós iremos pensar um pouco sobre o poder do nosso Senhor Jesus sobre a morte. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler somente um verso bíblico, que diz o seguinte: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Mais uma vez, irmãos, nós vamos fazer a leitura desse verso bíblico. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá, ou ela viverá. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, mais uma vez, Senhor, eu estou na Tua presença, diante do Seu povo, e estou convencido, Senhor, de que o Senhor não precisa de mim para absolutamente nada. Servir ao Senhor e transmitir Tua palavra não é um ato de méritos da minha parte, mas é um ato de graça da parte do Senhor, ó Deus. Por isso eu quero te pedir, nesta noite de hoje, e suplicar a Ti, que Tu possas, ó Deus, se compadecer da minha vida e da vida daqueles que me ouvem neste momento. E que o Senhor, ó Deus, desperte os nossos corações à luz de tudo que nós iremos ouvir nessa noite de hoje. O nosso maior desejo, Senhor, é sempre buscar agradar a Ti, Pai. E a nossa maior tristeza é quando nós desagradamos ao Senhor. Pois nós hoje, diante da realidade em que nos encontramos, nós amamos o que o Senhor ama e odiamos o que o Senhor odeia. Que o Senhor, ó Deus eterno, possa acordar, despertar os corações sonolentos e que possamos olhar para a realidade da nossa vida, curta, finita, limitada. E à luz de tudo isso, Senhor, nos apegarmos em Cristo Jesus, Pai. Pois só Ele é a esperança para a nossa vida. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, viverá. Que possamos, ó Deus, abraçar essas verdades. E que à luz de tudo que a Tua palavra ensina sobre isso, o pavor da morte, o medo escravizador da morte, possa ser dissipado dos nossos corações. Que o Senhor nessa noite possa trazer uma palavra de encorajamento às nossas almas. Edifique o Seu povo e nos conforme a imagem de Jesus. É o que eu te peço em oração. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, ouvir a exposição do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, é algo fantástico. Mais uma vez, a título de introdução, Mateus está aqui fazendo um tratado apologético, fazendo uma defesa do Messiado do nosso Senhor Jesus para o povo judeu. Nós sabemos, diante de tudo que temos ouvido, que o público-alvo ao qual Mateus escreve o seu evangelho é o público judeu, e ele está usando de todos os meios, de toda a sua capacidade intelectual, para mostrar aos judeus que de fato Jesus Cristo é o Messias prometido, é o grande rei que Deus havia enviado. Ele já havia mostrado o poder de Jesus sobre a força das trevas, quando mostrou em várias passagens Jesus expulsando demônios, Jesus expelindo espíritos malignos e imundos.
Ele já havia mostrado também a autoridade e o poder de Jesus sobre as forças da natureza, quando Jesus, diante da grande tempestade no mar da Galileia, somente com sua palavra, ele acalma aquele mar. Ele também havia mostrado que Jesus, ele tem o poder de legislar, justamente porque Jesus, no Sermão do Monte, ele dá a interpretação espiritual e profunda da lei de Moisés. Então ele também havia mostrado a autoridade e o poder de Jesus sobre as enfermidades, quando ele cura enfermos. E tudo que Mateus está fazendo aqui é mostrando de forma clara e visível que Jesus, de fato, ele é o Messias escolhido por Deus. E para não deixar para trás, ele agora aqui está falando sobre a autoridade e o poder de Jesus sobre a morte. E é isso que nós iremos ver e pensar um pouco nessa noite de hoje. Meus irmãos, a passagem bíblica é curta, mas eu queria trazer algumas informações dessa passagem que se encontra nos relatos de Marcos e Lucas. Primeiramente, o texto bíblico vai nos afirmar que enquanto estas coisas lhe dizia, quando Jesus estava falando sobre o jejum, que está aí no verso 14 ao verso 17, veja o que diz, um chefe. A Bíblia não diz de que natureza é esse chefe aqui no Evangelho de Mateus, mas Marcos vai dizer que esse chefe aqui era chefe da sinagoga. E o que isso significa? As sinagogas, nos tempos bíblicos, eram uma espécie de casa de oração. Ela era bem minúscula e era uma espécie de réplica do templo. Se eu pudesse aqui usar uma linguagem mais contemporânea e eclesiástica para tentar explicar o que seria a sinagoga, por exemplo, é aquilo que nós poderíamos conhecer como as igrejas filhas. E o templo seria a igreja mãe. Portanto, a sinagoga é como se fosse um mini templo, onde os judeus iam louvar a Deus, orar, e iam também fazer os seus atos de devoção, aprender a Torá, aprender a lei de Deus. Então, meus irmãos, a sinagoga ela tem uma importância muito grande dentro da tradição dos judeus. A sinagoga ela teve uma importância fundamental dentro da religião judaica. Quando os judeus passaram pelo período de dispersão, que é conhecido como diáspora, que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando o general Tito, filho de Vespasiano, imperador de Roma, fez o cerco na cidade de Jerusalém, muitos judeus se espalharam pelo mundo da época. Muitos judeus foram para a região da Ásia Menor, e onde os judeus estavam, eles construíam uma sinagoga, porque eles estavam distante do templo, e eles precisavam adorar, aprender a palavra de Deus e louvar ao Senhor. E para os judeus, o templo era o centro da sua religião. Portanto, as sinagogas se viram justamente como auxílio, porque eles estavam distantes do templo. Então, houve várias sinagogas que os judeus criaram na região da Ásia Menor, no Egito. Havia sinagogas por tudo que é lugar. Então, esse homem aqui, ele é um chefe da sinagoga, provavelmente a sinagoga de Cafarnaum. O chefe da sinagoga significa que ele era um dos líderes da sinagoga. A sinagoga era governada por uma junta de anciãos. E ele provavelmente seria um dos anciãos que fazia parte desse conselho que administrava e governava a sinagoga. Portanto, era alguém muito importante. E esse homem chega diante de Jesus, ele se aproxima de Jesus Cristo e diz o texto bíblico aí, e o adorou e disse. Essa palavra adorar aqui é a palavra grega que significa proskartereu. E é interessante, irmãos, que essa palavra, ela não significa somente adorar. Ela significa adorar, prostrar, se ajoelhar, homenagear e honrar. O que vai definir essa palavra nas Escrituras é o contexto aonde ela está inserida. E é importante eu trazer essa informação para os irmãos, justamente porque se você pegar a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, vai estar traduzido da seguinte forma: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse. Na versão Novo Mundo das Sagradas Escrituras, os Testemunhos de Jeová, em vez de adorar, eles colocam prestar homenagem. Aí você vai dizer, pastor, e essa informação é tão relevante para nós? E eu digo, é muito relevante. Porque para os Testemunhos de Jeová, Jesus Cristo, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Para os Testemunhos de Jeová, Jesus Cristo é uma criação de Deus, ou a primeira criatura feita por Deus. Eles acreditam na divindade de Jesus, só que para eles, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, mas é um Deus de substância diferente do Deus Todo-Poderoso.
É tanto, meus irmãos, que em vez de colocar o termo adorar aqui, eles colocam prestar homenagem, justamente porque eles entendem que o único que é digno de adoração é o Deus que criou os céus e a terra. A ortodoxia da igreja sempre entendeu e sempre defendeu que Jesus Cristo, ele é da mesma substância do Pai, ou seja, ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em um único versículo a gente vê a distinção das pessoas da divindade e a união da essência. Portanto, Jesus, de fato, ele é Deus. E a melhor tradução aqui para proscartereu seria adorar e não prestar homenagem. Portanto, esse detalhe é muito importante, justamente porque eles vão dizer que Jesus aqui não foi adorado, porque ele não podia ser adorado, porque ele não é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós não entendemos dessa forma. Nós cremos que Jesus de fato é o Filho de Deus, é o Deus encarnado e é digno de adoração. Então esse homem vai diante de Jesus e o adora. Por que ele fez isso? Provavelmente ele havia descoberto a fama de Jesus de fazer sinais, prodígios e maravilhas. E é importante lembrar que Jesus fez várias curas e a fama de Jesus, ela ficou muito conhecida. Portanto, ele vai diante de Cristo justamente porque aconteceu na sua família um incidente terrível. A sua filha havia falecido. Veja o que diz a parte final aí do verso das Sagradas Escrituras. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Essa filha dele aqui, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que ela havia morrido. Lucas e Marcos vai dizer que ela estava morrendo. E ele vai dizer um detalhe também que não está em Mateus, que é o nome desse chefe da sinagoga. O nome dele, segundo os outros evangelistas, é Jairo. Portanto, a filha dele havia falecido. E ele acreditava e cria que Jesus tinha poder de ressuscitar os mortos, de trazer novamente um morto à vida. Meus irmãos, esse homem aqui, chefe da sinagoga, ele reconheceu que Jesus tinha poder e autoridade sobre a morte. E se Jesus tinha poder e autoridade sobre a morte, ele deveria ser o Deus encarnado. Ele deveria ser o Filho de Deus. Perceba alguns detalhes interessantes que eu queria chamar a sua atenção nessa noite de hoje. Meus irmãos, a gente vê aqui um pai sofrendo por ver que sua filha havia falecido, e ele vai em busca de Jesus como meio pelo qual sua filha poderia receber vida novamente. Esse não é o primeiro caso em que a gente vê o poder de Jesus sobre a morte nas Escrituras. A gente sabe que Jesus em determinado momento parou um enterro e ressuscitou um homem que havia morrido. Talvez o caso mais emblemático nas Escrituras esteja no Evangelho de João, capítulo 11. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele diz: Lázaro, sai para fora. Portanto, o nosso Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre a morte. E é importante aqui dizer uma coisa para você. A morte, ela é uma experiência que todo ser humano, em algum momento, vai passar por ela. Se você tiver o privilégio de estar vivendo enquanto Jesus voltar, você não experimentará a morte, mas seu corpo será transformado, como diz Paulo em uma de suas epístolas. Todavia, se você estiver nesse mundo e você não alcançar a vinda de Cristo, o seu retorno para julgar vivos e mortos, você vai passar pela experiência da morte. Quantos aqui já não foram de alguma forma indiretamente afetados pela experiência da morte? Você talvez perdeu pessoas que você ama. Você talvez perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um sobrinho, um primo, um amigo, pessoas que é do seu convívio, e que isso causou muita tristeza ao seu coração. Desde que o homem pecou contra Deus, a morte ela veio a esse mundo como consequência e penalidade do pecado. Então a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia mostra a morte como consequência do pecado. E meus irmãos, se tem uma coisa que nós temos certeza nesse mundo, após nascermos é que nós vamos morrer. Nós temos essa certeza na nossa vida. A nossa vida é como uma areia dentro de uma ampulheta. Ela está descendo a cada momento. A cada momento você está perdendo sua vida. E é importante que nós entendamos isso, porque na nossa mente nós vivemos nesse mundo como se nunca fôssemos morrer.
Nós nos apegamos e nos enraizamos de forma tão profunda a essa vida, e temos na nossa mente um senso de imortalidade, como se nós nunca fôssemos morrer nessa vida ou nesse mundo. Mas é bem verdade que a experiência da morte, ela é real. A experiência da morte, ela é tão certa que a cada dia que passa você está morrendo. Sua areia pode estar já no fim e você nem se dá conta disso. A sua peregrinação por esse mundo pode estar se acabando e você nem se dá conta disso. Talvez você possa olhar para a sua vida e dizer: pastor, eu ainda sou muito jovem, eu tenho 20, 30 anos, pastor, o meu futuro ainda é muito longo. Louco, nós não sabemos sobre o amanhã, nós não sabemos quantos dias de vida nós ainda temos nesse mundo. Certa feita alguém disse que nós podemos fazer muitos planos nessa vida, como se nós nunca fôssemos morrer, e de repente nós morremos de forma súbita e instantânea. De repente a gente diz: rapaz, eu vou morrer a qualquer momento, não vou fazer planos, e de repente você vai ter uma vida muito longa pela frente. Meus irmãos, a morte, quando ela vem, ela pode dar os seus sinais, mas ela nunca avisa o momento, a hora em que ela vai chegar. Mas é bem certo, meus irmãos, que todos nós iremos experimentar isso em algum momento da nossa vida. Essa jovem aqui provavelmente tinha os seus 12, 13, a 14 anos de idade, já havia experimentado a morte. Muitos vão morrer na velhice, outros vão morrer na fase adulta, outros quando crianças, outros quando bebês e outros no ventre das suas mães. Porque nós não temos controle sobre a nossa vida, nós não temos controle sobre a morte. A morte faz parte dos domínios de Deus. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E tem um salmo bíblico que nunca nós deveríamos nos esquecer dele, é o Salmo 90. O Salmo 90 vai falar da finitude, da limitação e da nossa vida como um sopro. E verdadeiramente, meus irmãos, a nossa vida, ela é um sopro. Muitas vezes fazemos planos como se nós nunca fôssemos morrer, e esses planos podem ser abortados pela morte. Muitas vezes não fazemos planos nenhum, porque achamos que vamos morrer a qualquer momento, e talvez Deus nos dê uma vida longa. A verdade é que nós não temos controle sobre a nossa vida, mas uma coisa é certa: um dia nós iremos morrer. Eu queria que você entendesse nessa noite de hoje que um dia nós iremos morrer. Eu estava certa feita em uma viagem missionária há alguns anos atrás, e eu entrei na casa de uma senhora e eu ia pregar e falar do evangelho para ela, e talvez uma parente dela estava lá e disse: se for falar de Cristo, fale, mas por favor, não pronuncie o nome morte dentro dessa casa. E eu achei muito estranho aquilo, e eu disse: por quê? Porque essa mulher, ela tem um pavor muito grande da morte. Quando você fala morte, ela se desespera, e ela começa a chorar. Então eu não podia falar sobre morte, mas me deu uma coceira na língua naquele momento, e me deu vontade de falar da morte, e me deu vontade de falar da esperança que nós temos em Jesus Cristo. Então, quando ela disse: não fale de morte, ela já me deu o tema do evangelismo. Eu falei sobre a morte. E aquela mulher, ela ficou assustada de verdade. Mas eu mostrei para ela a esperança que nós tínhamos em Cristo Jesus de vencer e triunfar sobre a morte. Mas é bem verdade, meus irmãos, que a Bíblia, ela deixa muito claro para nós que a morte, ela traz um pavor muito grande para os seres humanos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que a ciência está a cada dia buscando meios e métodos para dar ao homem imortalidade nesse mundo? Para prolongar a vida e o envelhecimento? A ciência está, de uma forma ou de outra, buscando meios para prolongar a vida. E é bem verdade, irmãos, e é comprovado hoje, cientificamente, que nós vivemos mais do que os nossos pais. Nós temos uma medicina avançada, nós temos uma condição de saúde muito melhor. Todavia, a ciência não encontrou a fórmula da imortalidade. Não tem um remédio que você compra na farmácia e você diz: me dê um remédio aí para que eu não morra. Não existe esse remédio. Nós estamos morrendo a cada dia. Eu estava olhando hoje, eu estava na escola bíblica dominical, e estava olhando para Mel e para a Sofia,
E eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, elas eram muito pequenas. E elas já estão mais crescidas. E eu cheguei à conclusão de que eu estou morrendo. Nós estamos morrendo a cada dia. Veja os cabelos brancos que estão brotando na sua cabeça. Pode pintar, não tem jeito. Veja que você está mais cansado hoje do que estava ontem. Você levantava da sua cama tranquilo, hoje você levanta fazendo careta, porque dá uma dor nas costas. Olhe para a sua pele, ela está mais envelhecida. Passe o hidratante que você quiser. Pode demorar, mas ela chega. Em algum momento a conta chega. Pode fazer cirurgia plástica do jeito que você quiser. Esticar o seu rosto, de tal forma que você pareça um boneco. Mas ela vem de alguma forma. Você pode até usar métodos, suplementos, para tentar ter uma vida menos dolorosa. Mas em algum momento ela chega. E essa é uma realidade, irmãos, a qual todos nós estamos inseridos. Jairo havia experimentado aqui a morte. Ele estava sofrendo duramente. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu não gosto de ir para velório. Nem de crente, nem de incrédulo. Eu não gosto. Mas tem uma coisa que é importante quando a gente vai no velório. Sabe o que é? É a gente saber que ali está o nosso fim. Eclesiastes fala sobre isso. Que é melhor ir numa casa onde há pranto do que ir numa casa onde há alegria. Porque na casa onde há pranto ou luto, nós sabemos que é o fim de todos os homens. Eu queria nessa noite pensar uma coisa com você. Você já parou para pensar que um dia você vai morrer? Eu não estou dizendo que você tem que ficar pensando sempre nisso. Mas eu estou dizendo que você não pode ignorar isso. Você um dia vai morrer. Eu profetizo que você vai morrer um dia. Por que ninguém diz amém? Nós falamos que temos tantas esperanças com respeito à eternidade, mas a gente não diz amém não, pastor. A Bíblia diz que Cristo encarnou e pelo seu sangue Ele nos livrou do pavor da morte. Está lá no livro de Hebreus. É bem verdade, irmãos, que por mais que nós tenhamos uma gloriosa esperança em Jesus Cristo, a morte ainda para nós é misteriosa. Quando nós pensamos no dia da nossa partida, a gente começa a ficar meio que em paranoia. É por isso que nós não podemos ficar pensando na morte todos os dias. Mas nós não devemos ignorar essa possibilidade, porque ela é certa e ela é real. E já disse alguém que quem não pensa na morte é um irresponsável, porque um dia nós vamos morrer, um dia iremos partir. Meus irmãos, eu acabei aplicando algumas coisas nesse momento, mas eu queria trazer alguns princípios bíblicos para nós dentro dessa passagem das Escrituras. O primeiro deles é que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Quando nós o adoramos, nós estamos adorando o próprio Deus. A primeira coisa que nós aprendemos com essa passagem bíblica é que Jesus é digno da nossa adoração. Nós não podemos olhar para Jesus como se Jesus fosse um qualquer. Jesus não é um profeta simplesmente como diz o judaísmo e o islamismo. Jesus não é um simples iluminado, como diz o budismo. Jesus não é um espírito evoluído, como diz o espiritismo. Jesus não é um mestre de moral, como diz as religiões orientais. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, digno da nossa adoração. Por que é importante falar isso? Porque tem pessoas que dizem que se nós adorarmos Jesus, nós estamos adorando uma criatura. Mas isso não é verdade. Quando nós adoramos Jesus, nós não estamos adorando uma criatura, nós estamos adorando a Deus. É importante falar isso para nós, porque Jesus, ele tem uma natureza humana, e a natureza humana, ela foi criada. Jesus, como homem, ele não existiu antes de existir. A natureza humana de Jesus, ela foi adquirida no tempo e na história. Ele herdou o gênio, o sangue
de Maria. Então as pessoas dizem, se Jesus ele é homem, e você adora Jesus, você está adorando um homem. E se você está adorando um homem, você está cometendo idolatria, porque está adorando a criatura e não o Criador. Faz sentido ou não isso? Faz. É isso que o judaísmo ensina. É isso que o islamismo ensina. Ele é homem. Adorar Jesus é adorar um homem. Adorar um homem é idolatria. É proibido nas escrituras. O concílio de Calcedônia resolveu esse problema. O concílio de Calcedônia diz que Jesus é uma pessoa com duas naturezas distintas. Ele é homem e ele é Deus. Ele é Deus e ele é homem. Essas naturezas não podem ser confundidas, mas elas não podem ser separadas. Quando você adora Cristo, você não está adorando uma natureza, você está adorando uma pessoa. Então quando você canta louvores a Cristo, quando você expressa seu amor por Cristo, você não está adorando uma natureza, você está adorando um ser, uma pessoa, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Irmãos, as naturezas de Jesus, elas estão tão unidas, que nós não podemos mais separá-las, e nós não podemos separar aquilo que Deus uniu, e Deus uniu duas naturezas em uma única pessoa. Por isso que quando nós adoramos a Cristo, nós podemos dizer que estamos adorando a Deus. Você não tem que chegar diante de Cristo e dizer, eu estou adorando a natureza divina de Jesus. E você também não pode dizer, eu não adoro Jesus porque ele tem uma natureza humana. Mas eu adoro a Cristo porque ele é o Verbo de Deus, o Filho de Deus e digno da nossa adoração. Embora haja críticos da Bíblia que digam que Jairo aqui não adorou a Jesus, mas ele somente honrou a Jesus. Ainda que isso fosse verdade, nós temos outras passagens bíblicas que mostram homens adorando a Jesus. Tomé se prostrou diante de Cristo e disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus, ele recebe a adoração no livro de Apocalipse. Isaías, no capítulo 6, ele diz que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e quem ele vê ali é o Cristo pré-encarnado. E os querubins dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aquilo ali é uma referência a Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos que Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Isso é uma referência a Cristo. Portanto, quando nós adoramos a Cristo, nós não estamos adorando um ser humano simplesmente, nós estamos adorando o Filho de Deus. Segundo, a experiência da morte, meus irmãos, ela é real, dolorosa e surpreendente na vida de todos os homens deste mundo. Irmãos, eu sei que muitas religiões têm uma definição sobre a morte. Os ateus, os materialistas, eles vão dizer que depois que o homem morre, tudo se acaba. Ele deixa de existir. Essa é a visão materialista de mundo. Os ateus ensinam isso. Eu estava essa semana ouvindo o debate de um ateu com um cristão. E o cristão olhou para o ateu e disse assim, o que acontece quando o homem morre? O ateu disse, ele deixa de existir. Acabou. Nós somos um aglomerado de células. Isso é uma visão materialista do ser humano. Se você for perguntar para um espírita o que acontece com o homem após a experiência da sua morte, ou quando o homem morre, ele diz que a morte é o início de um novo ciclo, aonde o homem vai reencarnar novamente, seja em outra pessoa, em um animal, em um inseto. Por isso que os espíritas cuidam muito bem dos animais, porque ali pode estar um parente seu encarnado. As várias religiões têm uma definição sobre o que acontece com o homem quando ele morre. O cristianismo também tem. O cristianismo nunca mostra a morte como o fim da existência. Quando o homem perece e ele morre nesse mundo, ele há de se apresentar diante de Deus, seja para ser condenado, seja para ser recompensado.
Esse é o ensino do cristianismo. Se nós cremos em reencarnação, nós não podemos dizer que isso é um ensino bíblico ou cristão. Isso está errado. Mas me deixa falar ainda algo para você. O cristianismo, ele traz uma esperança para nós, mesmo diante da experiência da morte. A morte é uma realidade, como falei, para cada um de nós nessa noite de hoje. E um dia você vai morrer. Onde você tem colocado sua esperança? Jairo acreditava que Jesus tinha poder para ressuscitar a sua filha após a morte. E de fato ele fez uma constatação real. Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressurgiu dos mortos após morrer ao terceiro dia. Ele vence os grilhões da morte. E nós, como povo dele, como cristãos, podemos ter a certeza que quem ele toca viverá. Quem nele crê jamais morrerá. E quem nele crê, ainda que morra, viverá. A única esperança real sobre a morte é Jesus Cristo. Você pode fazer o que for, buscar fórmulas da imortalidade nas coisas desse mundo, na ciência, na tecnologia. Os faraós pegavam seus corpos e embalsamavam, colocavam dentro de um túmulo, porque eles acreditavam que enquanto seu corpo estivesse intacto, sua alma também estaria. Eles buscavam a fórmula da imortalidade neles mesmos. E a imortalidade não está em nós, a imortalidade está em Jesus Cristo. E quando eu falo de imortalidade, eu estou falando da imortalidade no ser humano completo. Eu queria despertar seu coração nessa noite de hoje e dizer para você que há esperança sobre a morte. Eu sei que um dia eu vou morrer, eu sei que um dia eu vou partir. E a cada dia eu olho no espelho e os fios de cabelos brancos da minha cabeça e da minha barba me afirmam isso. Os sinais estão aparecendo, mas eu digo: Senhor, mesmo diante do mistério que a morte me traz, mesmo diante de receios que eu tenho, eu sei que eu estou seguro diante do Senhor. E é essa esperança que nós devemos ter como cristãos, como povo de Deus. Nesse debate, o ateu disse para o cristão: e se você morrer e de repente não tem vida eterna, não tem Deus, não tem Jesus Cristo, não tem céu, não tem inferno? E aí, como vai ser? Nós estamos crendo que existe céu e inferno, nós estamos crendo que existe eternidade de Deus. Mas se isso não for verdade, se isso for um mito ou uma ilusão criada, se a morte for o fim de tudo, e agora? Nós estamos perdendo tempo aqui. Pascal foi um filósofo e matemático, e ele explicou algo sobre isso. Ele disse o seguinte: isso é conhecido como a aposta de Pascal. Pascal diz o seguinte: vamos trabalhar na hipótese de que se você morrer, você não vai ter nada do lado de lá. O Deus que você falou, ele não existe. O Cristo que você falou é uma invenção. E a vida eterna é uma criação do homem. A pergunta é: se isso for verdade, o que eu perdi seguindo a um Deus que não existe e seguindo a um Cristo que não existe? O que foi que eu perdi? Nada. E eu vou dizer por quê. Porque eu, ao seguir esse Cristo, ao seguir esse Deus, eu busquei ser um marido melhor, eu busquei ser um pai melhor, eu busquei ser um cidadão melhor, eu busquei ser uma pessoa melhor, eu busquei a verdade, a honestidade e o caráter. Ainda que nada disso exista, ainda valeu a pena. Mas o contrário também é verdade. Pascal diz: mas se você morrer e descobrir que tem céu, inferno, Deus, Cristo, você perdeu toda a sua vida. Você gozou dos prazeres do pecado e sacrificou uma eternidade inteira. Se for mentira, eu vivi uma vida correta e não perdi nada. Mas se for verdade, o ateu perdeu tudo.
Então a aposta de Pascal diz para nós que vale a pena crer e amar a Deus. Eu sei que crer em Deus não é uma aposta, é uma certeza. Mas Pascal está dizendo que dentro da lógica humana é razoável a crença em Deus. Por fim, Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que tem poder de vencer os domínios e os grilhões da morte. Meus irmãos, um cristão, ele pode até ter receio da morte, mas um cristão, ele não deveria ter pavor da morte. Um cristão que tem pavor da morte é estranho, porque a Bíblia diz que ele nos livrou do pavor da morte. A morte causava pavor, medo escravizador, mas Cristo nos livrou do pavor da morte, porque nós temos uma grande e gloriosa esperança nele mesmo. A vida eterna, meus irmãos, é mais do que uma vida sem fim. A vida eterna não é simplesmente algo que nós vamos receber. A vida eterna é alguém, a vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos verdadeiramente a vida eterna. A morte não pode mais causar pavor para nós, porque Cristo nos livrou dessa tirania. É bem verdade, meus irmãos, que nós vamos morrer, mas a morte não tem a palavra final, porque um dia o arcanjo vai soar a trombeta, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Quando isso acontecer, acontecerá o seguinte: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Irmãos, nós temos esperança real diante da morte. Nós temos esperança real. Eu queria que nesta noite de hoje, você olhasse para a experiência da morte, não como fim, mas como início. Porque Ele morreu para que vivamos. Ele sofreu para que vivamos. Ele padeceu para que vivamos. Quem tem essa esperança, meus irmãos, não olha para a morte como a coisa mais terrível do mundo. Quem olha para essas realidades tem a morte como um meio ruim, doloroso, mas que produz um fim glorioso, que é nos colocar na presença de Deus. Dr. Martyn Lloyd-Jones, eu já citei isso aqui, quando estava sendo devorado por uma enfermidade, ele mandou um aviso para a igreja: diga à igreja que pare de orar, vocês estão me impedindo de me encontrar com o meu Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de esperanças como essa. A vida eterna não é aposta, a vida eterna é certeza. Mas pastor, o Senhor nunca morreu e voltou para saber. Mas alguém morreu e voltou e falou que é uma esperança real. Esse alguém é Cristo, aquele que triunfou sobre os grilhões da morte. A história bíblica, ela continua no verso 23 ao 26, que é a ressurreição da filha de Jairo. Jesus ressuscita essa jovem, Jesus ressuscita essa menina. E quando isso acontece, Jesus está mostrando o poder dele sobre a morte. Irmãos, olha o que Jairo diz: impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Irmãos, talvez nessa noite tenha pessoas incrédulas no nosso meio. E eu queria dizer uma coisa para você: se Jesus impor as mãos sobre você, você vai viver. A Bíblia, ela não trata a morte somente como uma experiência física. A Bíblia fala de uma morte espiritual. Sabe por que você está vivo hoje aqui, espiritualmente? Porque houve uma ressurreição. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. A conversão é uma ressurreição espiritual. Nós éramos cadáveres ambulantes, e Cristo nos tocou, Ele nos deu vida. E ainda que nós morramos, um dia Ele nos trará novamente a vida fisicamente na ressurreição dos mortos. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança cristã. Feche seus olhos, curve sua fronte nessa noite de hoje. Ó Jesus Cristo,
É difícil, Senhor, te servir, mas é impossível te deixar. Os teus caminhos, ó Deus, estão sempre acima dos nossos. Primeiramente, ó Deus, eu quero orar por aqueles que se encontram em nosso meio e que não te servem, Senhor. A minha oração e a minha súplica ao Senhor é que tu possas tocar, ó Deus, essa vida nesse momento, Jesus Cristo, e tirar essa vida do túmulo espiritual. Dá vida, Senhor, a esse coração morto, para que verdadeiramente eles possam enxergar a beleza de quem o Senhor é, a assimetria, Senhor, da tua beleza. Eu oro também nessa noite de hoje, ó Deus, por irmãos que talvez estejam aqui em nosso meio e que têm encarado a morte como a pior tragédia do mundo. Que nós possamos, ó Deus, crer que o nosso Senhor Jesus nos dá gloriosa esperança sobre os grilhões da morte. Que embora nós estejamos morrendo a cada dia, nós temos a certeza, Senhor, que o nosso Redentor vive, que Ele triunfou sobre os grilhões da morte e que Ele nos deu a vitória sobre ela, de tal forma que a única coisa que a morte pode fazer conosco é nos colocar em teus braços. Ó Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor esteja fortalecendo as nossas convicções, que nós não venhamos ser guiados, ó Deus, pelos sentimentos maleáveis do nosso coração, mas pelas convicções sólidas e profundas das verdades da tua palavra. Aplique aos nossos corações essa verdade. Desperte nossas almas para ti mesmo, ó Deus. É o que eu te peço em oração no nome de Cristo, Senhor. Amém.